Olá e bem-vindos a mais um ciclo de debates virtuais de Money Report. Eu, Aloysio Falcão, estou aqui com vocês hoje para discutir os desafios da retomada. Estamos aqui para falar sobre isso porque nenhum mercado vai sair igual da pandemia como entrou. Nós estamos aqui vivendo home office, nos perguntando se vai haver aglomerações ou não, como será o conceito de gestão, avaliação de produtividade daqui para frente, se essa aceleração digital que veio, ela fica, ela aumenta, ela vai nos modificar, e principalmente nós temos que pensar como vamos lidar com as transformações pelas quais os nossos mercados vão passar. Como é que nós vamos avaliar os nossos potenciais de venda daqui para frente? Como vender produtos e serviços quando os clientes mudam seus hábitos, entram mais no ambiente digital e talvez avaliem as nossas empresas de uma maneira diferente? Para discutir tudo isso, nós trouxemos um time de grandes empresários executivos e analistas desse mercado. Eu estou falando do Cássio Pantaleoni, CEO do SAS Brasil, Juliano Otta, CEO da Telenorte, e o Roberto Santos, presidente da Porto Seguro. Antes de começar o nosso debate, porém, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, que são a Adobe, representada pelo CEO da empresa, Federico Grosso, o Grupo Comolati, representado pelo seu CEO Sérgio Comolati, e a Stefanini, representada por seu fundador e CEO global, Marco Stefanini. E também eu agradeço, evidentemente, a Atmo Digital pela cessão da plataforma pela qual nós fazemos o nosso debate virtual. Bom, isso posto, vamos para o nosso trabalho de hoje, a nossa tarefa, que é discutir, então, os desafios da retomada. Cada um dos nossos debatedores vai ter 10 minutos para falar sobre o que está acontecendo com a sua empresa e também esses desafios da retomada. No caso específico do Cássio Pantaleoni, ele vai ter um tempero a mais, que é alguns dados de Big Data que a empresa tem sobre a pandemia em São Paulo, e isso de alguma maneira pode nos ajudar a traçar o cenário futuro. Então, vamos começar pelo Juliano Otta, falando sobre o que está acontecendo na Telenorte e os planos de retomada. Juliano, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Aloysio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde ao Roberto Cássio e a todo mundo que está nos assistindo. Bom, vou começar brevemente apresentando a empresa para quem não conhece. A Telenorte Tumeleiro é uma empresa de varejo de materiais de construção, somos um home center, parte do Grupo Saint-Gobain. O Grupo Saint-Gobain é um grupo tricentenário, foi fundado há 355 anos atrás, uma história muito bonita de empreendedorismo, porque ela foi fundada para construir os vidros e os espelhos do Palácio de Versalhes, que estão lá até hoje, e passou 3 séculos e meio por diversas aventuras, uma história de inovação muito grande, uma inovação industrial. Ultimamente tem se desenvolvido muito no digital, passou por diversos negócios, né? Hoje é uma empresa focada na construção sustentável e que tem metade das suas atividades dirigidas ao varejo e à distribuição de materiais de construção, da qual a Telenorte e o Tumeleiro fazem parte. Nós somos hoje 73 lojas no Brasil, com um foco maior no Sudeste e no Sul. E nós temos o propósito de facilitar a obra do cliente, porque a gente sabe que é uma jornada muito difícil, para que ele consiga construir, curtir e sonhar a sua casa do início até o fim. Bom, eu acho que eu dividiria esse período da pandemia em 3 até agora. Logicamente terão outros desdobramentos daqui para frente. O primeiro foi aquele pânico geral quando foi instaurada a quarentena. No nosso caso, a gente já vinha acompanhando nos outros países da Saint-Gobain o que estava acontecendo e estava um pouquinho mais preparado, mas ainda assim, muito pouco preparo. As lojas foram fechadas, no caso de materiais de construção, durante 15 dias, porque não foram consideradas essenciais no início. Tivemos o isolamento de um dia para o outro, home office para todo mundo, ou seja, estávamos na mesma situação, acho que todas as empresas.
Então, foi muito importante, naquele momento, criar uma visão da empresa, porque vocês sabem que os governantes não ajudavam naquela época e ainda continuam nos ajudando, e utilizar a única forma que eu conheço para essas crises de grande precariedade, que são a transparência e a proximidade. E isso a gente consegue através de uma comunicação e de uma gestão muito mais intensas. Então, o nosso primeiro passo foi intensificar a comunicação. Eu já estou fazendo há 14 semanas seguidas uma live com 100% dos nossos colaboradores. Eu respondo por volta de 300 perguntas entre uma live e outra e durante a live. Intensificamos as reuniões cruzadas de diversos departamentos, boletins, checklists, enfim. Mas, por outro lado, o que mais me chamou a atenção nessa comunicação foi o retorno. Nós ampliamos, nesse momento, a nossa escuta e a nossa visão da realidade, no final das contas. Nós aumentamos a quantidade de pesquisa com os clientes, então estamos fazendo pesquisa todos os dias, uma pesquisa aprofundada semanal e depois mensal, trazendo vários insights, inclusive sobre a nossa conduta de prevenção, mas não somente. Nós estamos visitando muito mais lojas, por incrível que pareça. Nós implantamos, já faz algumas semanas, as visitas virtuais. Elas ocupam menos tempo, a gente consegue enxergar muito mais desafios, oportunidades e problemas do que numa visita tradicional, né? E todos vão juntos e tem sido uma grande inspiração. Ou seja, diversas coisas já estavam aí escancaradas, só que agora a gente está enxergando muito mais claramente e eu acho que isso está criando um movimento que eu gostaria de destacar aqui, que é o movimento da empatia. Quando a gente enxerga tão claramente todos os desafios e os problemas, eu acho que a gente começa a ter uma empatia. E essa empatia, ela é muito direcionada aos nossos funcionários, o que eles estão sofrendo ali na ponta, e aos nossos clientes. E isso está trazendo um sentido e uma urgência que estão sendo fantásticas. Na verdade, tudo que a gente tem conseguido hoje, a urgência, conseguir realizar tantas coisas em tão pouco tempo e com pouco recurso, é devido a esse motor que está sendo a empatia e esse senso de propósito que eles estão, que essa visão e essa escuta amplificada estão trazendo. Então, na verdade, eu costumo dizer que é o propósito em prática. Todos nossas empresas tinham propósitos escritos e agora é uma grande oportunidade de colocar esse propósito em prática. Isso está sendo um grande aprendizado para todos nós. Então, a gente está nesse ritmo de criar toda semana serviços e cuidados adicionais, seja para os nossos funcionários e clientes. Então, com tudo isso, a gente está vivendo num mar de MVPs, né, numa verdadeira cultura de startup, numa empresa que é tradicional, num ramo extremamente tradicional. Então, nós estamos conseguindo trazer um pouco da cultura de startup que a gente sempre quis em 3 meses e com muitas realizações. Então, alguns exemplos de cuidado. Nós mantivemos 100% dos empregos, utilizamos uma parte da MP 936, mas nós mantivemos, através de ajuda compensatória, 100% do salário de todos os funcionários. Nós conseguimos fazer algumas coisas inéditas, por exemplo, uma ação social com o nosso principal concorrente, que é a Leroy Merlin. Nós construímos 80 leitos da Santa Casa de Misericórdia em parceria, 50-50 com eles. Estamos ajudando os familiares dos nossos funcionários. E, em termos de serviços, lançando serviços toda semana. Nós lançamos o drive-thru quando as lojas fecharam em um dia, em 10 lojas, sendo que a gente não tinha em nenhuma loja antes desse período. Nós conseguimos, em uma semana, lançar uma loja itinerante, que está rodando até hoje em Porto Alegre e São Paulo, que se chama Telha Norte já na sua porta. É uma loja itinerante que leva os principais artigos de manutenção na porta dos condomínios para as pessoas não saírem, e tudo isso a preço de custo. Enfim, uma série de serviços que fizeram com que a gente mudasse de patamar. E falando de mudança de patamar, o nosso e-commerce, desde o fechamento das lojas, foi multiplicado por 3, e ele continua crescendo mesmo depois que as lojas abriram. Começamos a fazer diversos tipos de serviços de assistência através do nosso e-commerce, assistência virtual para as pessoas instalarem produtos, assistências de croquis 3D para as pessoas se inspirarem, enfim, tem sido uma jornada e tanto no digital. Mas isso só foi possível porque a gente já tinha começado esse processo de jornada de transformação há 2 anos atrás. Então já tinha algumas fundações e o que está acontecendo é uma catalisação.
Bom, e agora a gente está numa fase de retomada, e aí que vem as dores, né? Da mesma forma que a gente enxergou muito bem as oportunidades e as dores dos clientes, a gente está enxergando muito as nossas restrições e os nossos atrasos. Então, temos diversos atrasos em infraestrutura de tecnologia, então a gente colocou um pouco mais de celeridade agora nas aprovações dos CAPEX para esse ano em termos de sistemas e infraestrutura de tecnologia. Temos um grande desafio nos parâmetros de abastecimento, porque os comportamentos mudaram totalmente, então a gente tem que refazer tudo isso. Mas o grande desafio daqui para frente, na minha opinião, é o desafio, porque uma empresa realmente transformada digital, que é o que todos estamos querendo e tivemos um grande impulso agora na pandemia, é preciso digitalizar todos os funcionários, né? Principalmente a gente que tem 1.000 vendedores na ponta, né, falando com os clientes, não adianta nada a gente colocar todos os sistemas necessários se o vendedor na ponta não estiver fluente nesses sistemas, né? Ainda mais numa empresa como a nossa que não somos nativos digitais. E esse é um grande desafio de treinamento, capacitação, de trazer pessoas nativas para dentro de casa. Bom, e fora isso tem o contexto macro. Nós somos um setor que as nossas obras de reforma e construção dependem muito da renda, do emprego e do crédito. E todos esses 3 parâmetros eles vão ser precários daqui para frente, já estão, mas ainda um pouco, talvez, favorecidos por essas ajudas do governo e também favorecidos porque as pessoas estão muito mais tempo em casa. Então, eu me considero um sortudo no setor de materiais de construção, de decoração, porque as pessoas estão mais em casa, estão desgastando mais os equipamentos da casa, estão mais criteriosos com a decoração. Então, nós temos uma demanda muito alta de produtos nesse momento. Mas eu acho que daqui a 2, 3 meses, a situação vai mudar um pouco, porque esse gosto talvez ele se arrefeça e as restrições, a perda de emprego, redução de salários, comece a falar mais alto e diminua as obras. Enfim, eu acho que tem um grande desafio aí da gente adaptar a nossa oferta, nosso discurso e se adaptar a esse novo consumidor que vai estar certamente mais atentivo ao tipo de consumo que ele vai fazer, vai ser mais criterioso porque o dinheiro vai faltar, tanto em termos de salário como de crédito, e a gente vai ter que ter um diálogo muito mais próximo. Então, todas as ferramentas de CRM, eu acho que de inteligência artificial vão ser muito importantes para que a gente colhe as nossas ofertas, os nossos produtos e serviços às necessidades dos clientes. E, sem dúvida, então a gente vai precisar acelerar muito os investimentos digitais e a digitalização da nossa força de trabalho. Obrigado, Juliano. Bom, vamos aproveitar, então, o gancho da digitalização, do Big Data, depois falar com o Cássio, mas agora é hora de escutar o Roberto Santos, da Porto Seguro. Vamos lá. Bom, boa noite, Luiz, boa noite, Cássio, boa noite, Juliano. Obrigado pela audiência de todos, obrigado pela oportunidade de participar do debate hoje, Luiz, realmente, muito obrigado. Bom, Juliano, primeiro eu queria te dar uma dica. Se eu estivesse no seu lugar, eu investiria bastante em estantes, porque todo mundo com home office veio para ficar, o pessoal gosta de botar livros atrás na estante, né? Inclusive, o anúncio de uma empresa na China que vende um fundo de tela para você botar atrás, uma estante fake, com livros fakes atrás. Claro, você não precisa chegar tanto, mas estante acho que era um bom artigo para você investir. Bom, brincadeiras à parte, eu queria falar um pouquinho. A Porto Seguro é uma empresa que já atua no mercado brasileiro há alguns anos. Nós também temos uma operação no Uruguai. Somos uma seguradora, originalmente uma seguradora. A maior parte do nosso business vem da operação de seguros, e em especial seguros de automóveis. A Porto é muito conhecida como uma seguradora de automóveis, mas ela é muito mais do que uma seguradora de automóveis e mais que uma seguradora. Nós temos 3 pilares: seguros, produtos financeiros, operamos com cartão de crédito, consórcio, financiamentos, previdência privada, enfim, e na área de serviços também, onde nós temos uma empresa de prestação de serviços, e aí a gente atua, inclusive, até em plano de saúde para pets também, né? Enfim, é um leque de quase 50 produtos, então isso gera uma complexidade muito grande na empresa. Nós somos, atualmente, aproximadamente 13 mil colaboradores no nosso quadro, e quando a crise chegou, a gente estava numa situação até, de certa forma, privilegiada, porque nós já operávamos há
talvez uns 6 anos, no mínimo 6 anos, em esquema de home office. Então, nós já tínhamos boa parte do quadro, 3.000 funcionários já trabalhavam em esquema de home office. Então, a gente já detinha a questão da metodologia de acompanhamento de produtividade e tal, e também tecnologia para fazer a coisa funcionar. Então, isso ajudou muito no processo da mudança, né? Nós conseguimos, em uma semana, a gente conseguiu colocar 98% do nosso quadro em casa. Nós não ficamos um dia sequer sem emitir a pólice, contrato de seguro, sem indenizar sinistros, sem deixar de prestar serviços, né? Então, isso foi muito bom. No primeiro momento, acho que o Juliano falou uma coisa interessante aqui, né? A Porto tem uma filosofia empresarial, uma cultura muito própria, né? Muito difundida internamente na companhia, e ela é reconhecida muito fortemente pela questão do servir, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande com as pessoas como um todo. Então, a gente teve aqui uma oportunidade de colocar à prova tudo aquilo que a gente pregou e acreditou. Claro que a gente prega e faz em situações pontuais, mas numa situação como essa, dessa magnitude, é uma oportunidade ímpar de colocar à prova tudo aquilo que a gente tinha falado. Então, a gente sabe que a companhia já está sentindo mais forte depois de tudo isso, por conta dessa experiência rica que a gente passou, né? Rica em vários sentidos, né? Nós, inclusive, como gestores, eu estou falando nós em geral no mercado, poxa, o que a gente está passando aí nesses 3 meses, não tem... Eu lembro da primeira semana, 2 semanas, eu falei, não tem MBA no mundo que pague a experiência que a gente tem agora. A tomada de decisão, sem acreditando no que vai acontecer, mas você tem que agir, tem que fazer, muita intuição. Poxa, é um aprendizado assim, extremamente rico, né? Porque eu sou muito positivo, sou muito otimista. Eu sempre, qualquer situação pior que seja, procuro ver as oportunidades que tem. Então, aqui tem um ganho muito grande nessa vivência que a gente está passando. Como eu dizia, essa preocupação muito grande com as pessoas, no primeiro momento, o que a gente ficou muito claro para a gente, primeiro, vamos preocupar com as pessoas. E aí, pessoas aqui, a gente se preocupou com os funcionários, segurança, manda todo mundo para casa. Nossos corretores de seguro, fizemos diversas medidas para preservar, inclusive, o caixa deles. Por exemplo, vocês terem uma ideia, quando uma pessoa faz um seguro de qualquer ramo, muitas vezes a comissão ela pode ser adiantada, a comissão de corretagem. Se a pessoa não paga o seguro depois, a gente estorna essa comissão. O que nós fizemos? Como a gente estava com uma situação muito boa de caixa, continuamos, a gente paralisou o estorno das comissões. Durante 3 meses, nós vamos segurar isso aqui para dar um refresco para os corretores, no caixa dos corretores. Isso foi muito bem visto pelo mercado. De novo, preocupação com pessoas. Também com os nossos prestadores de serviço. Nossos prestadores de serviço que entram na casa das pessoas, que rebocam, guincham os veículos dos nossos segurados na rua, eles não são funcionários nossos, não estão dentro dos 13 mil, são mais 20 mil pelo Brasil. E eles trabalham exclusivamente para Porto Seguro. E óbvio que eles ganham por serviço prestado. O que aconteceu nesse período? A receita deles caiu, porque a quantidade de serviços também despencou. Não só no serviço de residência, e também na rua, com a menor mobilidade dos veículos. Então, o que nós fizemos? Calculamos isso na primeira semana, né? Pegamos tudo, qual é a média de receita desses prestadores, cada um deles, nos últimos 3 meses, e complementamos com um adiantamento de serviços futuros, para que eles possam continuar exercendo o seu trabalho com tranquilidade, com segurança, né? Sem esse tipo de preocupação. E a segunda preocupação, outra coisa também, nós preocupamos também, como não sei se todos sabem, nós ficamos no centro da cidade, na região do Campos Elíseos, próximo ao centro antigo, e ali não tem muita coisa além do que o complexo Porto Seguro. Os prestadores, os comerciantes em volta, eles dependem da população da Porto Seguro, que foi todo mundo para casa. Você imagina tirar dali aproximadamente 10 mil, 11 mil pessoas e mandar todo mundo para casa? O comércio bufa, né? Então, a gente também procurou o comércio e montamos, inclusive, na nossa página, uma possibilidade divulgamos na nossa rede interna para os funcionários comprarem serviços futuros. Ele abre mão de um desconto para eles continuarem fazendo receita. Quando tudo voltar ao normal, os funcionários já têm crédito de serviço para fazer. A gente estimulou os funcionários a fazerem isso também. Além de palestras sobre educação financeira para os comerciantes, pequenos comerciantes, restaurante, manicure, esse tipo de coisa, muita coisa em volta. Porque o comércio também, as pessoas em volta do entorno também não quebrassem.
E óbvio que aqui no terceiro momento, no segundo momento, foi para os processos da companhia. A companhia tem que ficar de pé. Então, como eu disse, tudo funcionou muito bem. Tem feito a gente pensar bastante a quantidade de prédios que nós temos para abrigar 13 mil pessoas, né? E você está funcionando normalmente com 98% das pessoas em casa, né? A gente está discutindo, vai começar a discutir bastante agora como vai ser o futuro disso, né? Enfim, tem algumas teorias. Por um lado, não temos uma posição fechada ainda, mas tem muita oportunidade também. E, óbvio, também uma preocupação maior com o caixa, né? Então, você precisa cuidar do caixa, porque no primeiro momento você pode estar bem, mas até onde vai isso, né? E você não sabe exatamente como vão se comportar os seus negócios. No nosso caso, a gente tem venda de seguro, que gera receita, e tem o pagamento de indenizações e de serviços, que gera a nossa despesa. Óbvio que a gente teve queda nas receitas, de forma diferente, dependendo do tipo de negócio, do tipo de seguro, do tipo de serviço, mas, em média, praticamente todos tiveram redução de receita, natural. Mas, por outro lado, a redução de despesas também, não só pelo home office, porque a redução de energia elétrica, água, cafezinho, despesas de locomoção, isso é muito grande, né? Mas não compensa a perda de receita. Então, a gente passa aqui um momento. As despesas de sinistro também caíram, né? Em alguns negócios, não em todos, outros aumentaram. Quando a gente olha, por exemplo, o seguro de automóveis, tem uma certa redução, sim. Por quê? Porque com o isolamento social, a mobilidade diminuiu. A gente tem medido isso muito de perto, diminuiu assim ali na primeira quinzena de abril e a partir dali voltou a crescer, né? A gente não chegou no patamar anterior, normal, de situação normal, mas já voltou bem próximo da normalidade. Mas outros tipos de negócios nós tivemos impacto. Seguro de vida, por exemplo, né? Não sei se os senhores conseguiram acompanhar essa discussão, mas no mundo inteiro, seguro de vida, vários tipos de seguro, existem exclusões para pandemias, porque você não consegue precificar isso. Na formação de preço do produto, é difícil você colocar um delta para isso, até porque a pandemia é algo muito pontual de acontecer a cada, sei lá, X dezenas de décadas, né? Então, você não consegue colocar num contrato anual um preço para isso. Então, não tem cobertura para isso. Mas, do outro lado, é uma situação, assim, inusitada. Imagina as pessoas que compram seguro dentro de uma situação como essa e a seguradora, o camarada paga seguro há tantos anos, numa hora dessa, perde um ente querido da família e não tem indenização porque não está coberto. Então, o mercado se movimentou nesse sentido, né? Fizemos diversas simulações e a gente está concedendo cobertura para morte, no caso seguro de vida, embora exista uma exclusão específica, né? Óbvio que isso aí pressionou um pouco, as indenizações aumentaram bastante, mas nada que cause um problema maior para a operação, né? Aliás, foi um pouco até abaixo das nossas simulações. Na parte de seguro-saúde também alguns impactos, né? Por conta do aumento de internações por causa do Covid, mas até que não foi tão mal, porque como as cirurgias eletivas elas foram suspensas pelo menos nos 2 primeiros meses, então isso ajudou a equilibrar. Então a gente está numa situação relativamente privilegiada. E a gente imagina que vai sair depois disso também numa situação bem privilegiada, porque o que a gente vende na essência é proteção, né? E cada vez as pessoas não vão deixar de precisar de proteção. E até por conta da proximidade do risco em função da pandemia, a necessidade de proteção fica muito mais evidente para as pessoas. Então, a médio prazo, a longo prazo, a indústria de seguros sai fortalecida. E eu queria falar um pouco também sobre a questão aqui de ações sociais, que a gente tem feito muita coisa importante, né? Nesse sentido de cuidar de pessoas, né? O Juliano comentou de parceria até com um concorrente aqui. A gente chegou a fazer algumas parcerias também, não necessariamente com concorrente, mas até com empresas de outros segmentos. Por exemplo, a gente tem uma operação com a Cosan, né, do Esporte Shell. A gente tem dentro do nosso cartão de crédito, nosso aplicativo, você consegue abastecer no posto Shell através do Shell Box. Então, por conta desse contato com o pessoal da Cosan, a Cosan, naquele primeiro momento com falta de álcool gel no mercado, começou a fabricar álcool gel nas usinas, né, de álcool deles. Mas como é que ele distribui isso em vaso? Ele não tem experiência em envasar pequenos vasilhames para álcool gel. Então, ele fez uma parceria com a Natura para a Natura envasar. Mas a Natura não distribui para os postos e tal. Só que eu tinha meus prestadores com ociosidade. Então, fizemos uma parceria. Ele fabricou álcool gel,
a Natura invasor e nós distribuímos para os postos em 4 estados do país, né? Então, muita coisa a gente tem feito, normal, cesta de alimentação, muita coisa para hospitais em vários estados. E agora a gente vai lançar, agora posso falar de primeira mão, no início de julho, uma nova iniciativa também, no sentido de gerar empregos. A gente deve gerar aí uma quantidade bem significativa de empregos numa situação bastante inédita, que a gente deve fazer isso, lançar agora no dia 3 de julho. Enfim, é um momento difícil, mas, como a gente pelo menos o Juliano falou, eu falei também, é um momento muito rico do ponto de vista profissional e principalmente humano, né? E as empresas saem bastante fortalecidas desse momento. Obrigado, Roberto. Vamos então passar a palavra agora para o Cássio Pantaleone. Precisando ligar o microfone, Cássio. Boa noite, me escutam agora? Perfeitamente. Boa noite, Aloysio, boa noite, Roberto, boa noite, Juliano, e boa noite a todos que nos assistem. Bom, em primeiro lugar, dar um panorama rápido de quem é o SAS para vocês. Eu estou à frente do SAS no Brasil há praticamente quase 14 anos, né? O SAS é um grande protagonista na área de analytics, de toda a parte de ciência de dados, artificial intelligence e machine learning, enfim, né? E a gente está, agora, dia 1º de julho, inclusive, nós temos uma data importante, porque nós vamos completar 44 anos de empresa, uma empresa hoje que tem um patamar de faturamento na ordem de 3,5 bilhões, só com analytics, né? o que é uma empresa de capital privado, que nos dá um diferencial gigantesco, inclusive em lidar com a situação da pandemia, né? Porque o que acontece é que a pressão que nós colocamos dentro da companhia é uma pressão que já é própria do DNA do SaaS, no sentido de tirar proveito do Analytics para bem gerir a empresa e também tomar decisões estratégicas bem assentadas em dados que nos deem alguma orientação que não seja somente as orientações de caráter, digamos assim, especulativo, né? Então, o que aconteceu aqui no Brasil, assim, para dar uma ideia? Antes de falar do Brasil, só um comentário importante. O SAS, ele foi eleito pelo 7º ano consecutivo como uma das empresas que lidera a parte de Artificial Intelligence, de Machine Learning e também na parte de Data Science, né? E a gente está fazendo um investimento que foi anunciado agora, inclusive na pandemia. Houve 2 anúncios. Um foi... nós vamos colocar $1 bilhão nos próximos 3 anos para a inovação de software e também para o desenvolvimento da educação. E também nós fizemos uma parceria recente, estratégica, com a Microsoft, que, na verdade, vai permitir que as empresas possam utilizar Analytics num ecossistema de cloud, de nuvem, de uma forma diferenciada, não apenas tirando proveito daquelas capacidades que o SaaS tem, mas também capacidades que a própria Microsoft tem. Então, vai ser para nós foi um anúncio em plena pandemia, super importante, que mostra, assim, digamos, a mentalidade do nosso fundador, o Dr. Jim Goodnight, em termos de olhar para o futuro de uma maneira muito positiva, né? No Brasil, o efeito pandemia, antes de falar até de alguns números para vocês, depois eu vou comentar esses números, mas, enfim, em termos de pandemia, o que aconteceu com a nossa operação, né? Primeiro, sob o ponto de vista das pessoas, a gente estava muito preparado, né, por ser uma empresa de tecnologia, para operar da maneira como nós estamos operando. Todo mundo em home office, nenhum cliente sem o atendimento no mesmo nível que a gente provia antes, apenas com a ausência da figura física. Evidentemente que a gente sabe que no mundo da colaboração virtual, algumas pequenas coisas a gente perde, mas a gente ganha muitas outras coisas importantes, né? A gente perde, talvez, ali o rabisco, como eu digo, né? O rabisco de ir para frente do quadro com todo mundo e desenhar alguma coisa, mas a gente ganha coisas extraordinárias, e uma delas é a produtividade. O aumento de produtividade é notório. A gente tem percebido isso. Os projetos aceleraram de uma maneira incrível, porque os clientes, na verdade, assim, aquele tempo que a gente tinha de conversar entre uma reunião e outra, né, que ocorre com todas as empresas, todo mundo, todos os colaboradores, enfim, isso acabou virando um relógio, né, um relógio que corre o tempo todo na direção da próxima reunião, que vai ser
sustentada via online. Então, não houve um aumento de produtividade, sem dúvida nenhuma, e está, claro, também trazendo um pouco de cansaço, né, para as pessoas, a gente percebe. E aí é que entra o papel que eu acho que o Roberto e o Juliano bem apontaram, essa preocupação humana, né? O SAS, ele tem também no DNA dele um programa há muito tempo chamado Data for Good, né, de como usar os dados para fazer o bem. E a gente, evidentemente, usa isso dentro do SAS para analisar algumas situações. E entre vários aspectos que a gente analisou, uma das coisas que a gente percebeu claramente é que a comunicação exercia um fator fundamental, era um fator fundamental para que a gente pudesse trazer para as pessoas um certo conforto nesse momento do estresse, da pandemia, da reclusão, do home office, da produção contínua, da produtividade aumentando e tudo mais. A comunicação se tornou uma coisa bastante importante. E aí nós fizemos algumas experiências, né? E uma delas foi muito bem sucedida, inclusive até vou citar, porque ela parece uma coisa simples, gente, mas é um aprendizado que, para mim, de novo, eu concordo com o Roberto, a gente está aprendendo coisas que nenhum curso de MBA, nenhuma universidade de administração é capaz de ensinar, né? E uma delas foi exatamente isso, né? Eu comecei por um insight que eu tive de manter um diário de bordo, um diário, de fato, com todos os funcionários, né? E começou, eu fiz o primeiro, fiz o segundo no segundo dia, fiz o terceiro no terceiro dia, e eu pensei, ninguém está lendo isso, eu acho, né? Mas aí aconteceu um fenômeno. O fenômeno de que todos os colaboradores, de uma maneira ou outra, a grande maioria, não vou dizer todos porque é um exagero, mas a grande maioria, começaram a participar e dar feedbacks e tudo mais, e o diário de bordo tomou um vulto que eu nunca imaginei. Eu já escrevi 75 dias seguidos do diário de bordo, para vocês terem uma ideia. Eu mando todos os dias às 5 da manhã. O efeito para as pessoas é formidável, porque a gente cria jogos com a turma, a gente cria lives de todos os tipos. Por exemplo, tem uma pessoa lá que resolveu dar aula de karatê, o outro resolveu mostrar dança flamengo, o outro resolveu falar sobre a Bíblia, a importância da religião. Então, é um negócio que contagiou todo mundo e criou um clima muito bacana, muito participativo. Mas, enfim, o que a gente percebe é que o efeito mais forte da pandemia é o estresse à luz do que vai acontecer, o que vem depois da pandemia, o que vem, como será o mundo após esse processo, e isso estressa todo mundo. Dito isso, com relação à retomada, nós estabelecemos já um protocolo, algumas semanas atrás, um protocolo que leva em consideração se houver, de fato, uma vontade do colaborador de retornar ao escritório, e existem colaboradores que efetivamente querem retornar ao escritório, nós faremos isso cumprindo protocolos de segurança, de saúde, que são recomendados por várias entidades, né? Inclusive algumas coisas que nós mesmos descobrimos através dos modelos de contágio. E uma das coisas que a gente tem analisado é que nós não vamos impor isso aos colaboradores, né? Não há nenhuma imposição. E nós vamos fazer o seguinte: quem se sente mais confortável de trabalhar em casa, poderá trabalhar em casa da maneira que está trabalhando hoje, sem problema nenhum, pode ir ao escritório ou voltar. A ideia é criar um processo mais itinerante, né? E continuar mantendo esse efeito colaborativo que a gente conquistou por um viés que foi, até de certo modo, inadvertido. O que a gente olha agora, quando olha para o país, do ponto de vista do SAS, fazendo análise dos modelos que a gente usa, usando machine learning, artificial intelligence, enfim, tudo isso, a gente, primeiro, né, acho que cabe também esse comentário, a nossa forma de contribuir com ações sociais, houve algumas ações que foram pontuais com algumas entidades, foram ações muito pequenas, mas voltadas a grupos desprivilegiados, e uma das coisas que a gente entendeu que era o nosso papel era ajudar o governo do Estado a olhar com cautela e fazer o escrutínio correto dos dados que estavam sendo discutidos dentro do próprio comitê do governo, né? E aí o nosso papel foi uma doação significativa de serviços ao governo do Estado visando isso. O que a gente vê agora nesse momento, olhando pelo viés estatístico, né, pelo viés analítico, o que a gente percebe? Então, acho que vale aqui os dados, como o próprio Aloysio fez menção. Primeiro, a gente tem uma projeção de que os casos confirmados para o Brasil nos próximos 7 dias devem ultrapassar a casa de 1.424.000 casos.
Esses modelos foram testados usando como parâmetro vários outros históricos que a gente tem no mundo. Para o caso de São Paulo, estima-se que os casos confirmados chegarão a cerca de 260 mil, né? O que é absolutamente assustador. E a projeção de óbitos nos próximos 7 dias na casa de 15.300. Quando a gente olha para a questão da mobilidade das pessoas, que é um outro fator, um outro dado que a gente pode divulgar à luz do Disclosure Agreement que a gente tem com o governo, veja que interessante, né? Na categoria varejo e recreação, que inclui restaurantes, parques, shoppings, museus, entre outros, a gente já teve um aumento de 19% na mobilidade das pessoas. Na categoria transporte, incluindo estações e terminais, também houve um aumento na ordem de 19%. Mercados e farmácias, e aí também temos que incluir as lojas especializadas em alimentos, enfim, tivemos um aumento de mobilidade de 15%. Na categoria parques e praias e lugares públicos, foram 22% de aumento da mobilidade. Agora, a mais interessante é que na categoria trabalho, onde inclui aí, evidentemente, os centros empresariais, a gente teve já um aumento de 44%. Então, a luta que o governo faz para manter ainda os parâmetros de reclusão abaixo daquela linha orientativa de 50%, acima de 50%, se tornam cada vez mais, eu diria, complexos, né, de ser atingido. Então, temos aí algumas coisas que, em termos de dados, digamos assim, deveriam servir de orientação para todos nós, inclusive na forma como nós vamos decidir as retomadas em cada uma das empresas, né? Um ponto que eu pedi para o pessoal fazer também, eu não posso abrir o dado aqui, porque esse dado é bastante sensível, mas eu pedi para eles estabelecerem um trade-off entre os modelos epidemiológicos e as perspectivas econômicas, né? E é interessante porque esse trade-off ele demonstra que essa aspiração da abertura do mercado ela é, sem dúvida nenhuma, muito sólida e muito importante para o país em termos econômicos. É evidente que isso, no trade-off, aqui a gente percebe que vai gerar algumas coisas aí que serão preocupantes. Mas também temos que considerar que aquilo que os cientistas falam em termos de cenários de imunidade de rebanho, a gente está muito distante disso ainda. Então, há que se ter em conta esse tipo de informação. A taxa de ocupação de leitos e o cenário de isolamento atual, que é em torno de 50%, ele seria sustentável desde que mantido por longo tempo e com saídas lentas. Então, vejam que há um conjunto de dados aqui que torna complexa realmente as decisões que a gente tem pela frente. Porém, como eu disse para vocês, a questão econômica é sensível, né? E eu acho que todos os governos já perceberam isso no mundo inteiro e não é à toa que estão fazendo as devidas flexibilizações. Se você me permitir, Luiz, uma última informação, um último comentário que eu queria fazer, diz respeito a um ponto que o Juliano trouxe e que o Roberto também passou um pouco, sublinhou ali, né? A questão da aceleração da transformação digital. Há um ponto importante que a gente percebeu dentro do próprio SaaS. Nós aumentamos a nossa receita de serviços substancialmente em relação às receitas advindas de licenciamento, né? De novos licenciamentos. Para vocês terem uma ideia, agora nesse trimestre, nós provavelmente vamos fechar essa equação com 60% da receita oriunda de serviços. Por quê? As empresas que fizeram investimentos em plataformas analíticas estão efetivamente tentando agora monetizar esses investimentos com serviços que vão trazer o retorno adequado. E qual é o passo que a gente está percebendo claramente na tendência? Porque a transformação digital ela já está ficando meio que um pouco de commodity naquilo que diz respeito a usar os dados para tomar a decisão. Porém, quando a gente olha para a questão da automação da decisão, quando a gente olha para a questão da otimização
da operação, dos processos dentro do âmbito digital. E quando a gente olha para a adoção de machine learning para produzir resultados de maneira mais acelerada, isso é realmente a tônica. O Roberto muito bem colocou a questão do NBA. Não existe NBA que a gente consegue entender nessas horas, mas vocês vejam que é predominante o uso dessas tecnologias, automação, otimização, machine learning, exatamente visando a questão do NBA. É a preocupação, que eu diria, comum que as empresas têm hoje. Então, eu não sei se eu ajudei aqui com os dados que você esperava também, Aloysio, mas eu não posso divulgar tudo porque a gente tem esse no disclosure agreement com o governo, mas é nessa linha aí que eu queria dar uma colaboração e inspirar as nossas reflexões. Muito obrigado, Cássio. Nós vamos começar, então, o nosso debate. Você que está nos acompanhando pela plataforma da Atmo, pode mandar suas perguntas aqui pelo espaço que nós temos embaixo dessa tela. Já recebemos algumas, mas antes de começar essas perguntas, eu gostaria de abrir o microfone para um dos nossos debatedores convidados, que é o Federico Grosso, CEO da Adobe. Fed, você nos ouve? Estou ouvindo bem. Você está me ouvindo? Perfeitamente. Fantástico. Então, primeiro é um prazer para a Adobe patrocinar uma conversa tão rica e pegando o gancho do Roberto e do Juliano, eu me inspirei bastante nesse tema de trabalhar com teus competidores para melhorar o mundo. E, por acaso ou não, aqui no painel tem o Cássio, que eu considero entre os meus competidores uma das pessoas que eu mais gosto, sempre aprendo muito com ele, uma pessoa fantástica. Então, Cássio, eu lanço aqui já o desafio para a gente amanhã se conectar e ver o que a gente pode fazer junto. Eu tenho algumas ideias, eu gostaria de propor para vocês, mas com certeza essa conversa me inspirou essa provocação. Então, fica aí isso para você e amanhã a gente fala um pouco mais. Desafio aceito, Federico, e você sabe que a recíproca é verdadeira. Obrigado, Cássio, um grande amigo, obrigado. E para o Juliano e para o Roberto, eu tenho uma pergunta, porque estamos falando de retomada. Eu acho que é difícil identificar qual é o prazo, né, dessa retomada, porque é um algo que continua se movendo, se mexendo. Mas eu gostaria de saber deles, mais ou menos, o que eles estão enxergando em termos de vai ser o final do ano, vai ser o ano que vem, vai ser em ondas. Como é que eles estão enxergando a retomada e qual é o mínimo, entre aspas, de retomada que eles precisam, que eles veem para dizer estamos entrando numa nova fase, uma fase mais de alívios. Obviamente a gente está olhando na Europa, estamos vendo como as pessoas estão voltando para a rua, estão fazendo as coisas. Então minha pergunta é um pouco nesse sentido. Qual é o prazo e quais são as ondas e as etapas que a gente vai enfrentar? Muito obrigado já, Roberto e Juliano, pelas respostas. Ok, então vamos começar pelo Juliano. Então, qual é o timing dessa retomada e as etapas, depois a gente passa para o Roberto. Ótimo, obrigado, Federico, pela pergunta. Nós estamos numa dessas ondas, né? E, como eu falei, eu considero o nosso setor e, por consequência, nós, eu acho que privilegiado nesse momento, porque a gente está surfando uma onda. E travou? Uma onda mexida, né? uma onda desestruturada, uma onda de formas diferentes, né? Por que isso? Porque, na verdade, vocês estão me ouvindo? Agora, estamos. Acho que sim. Eu acho que um problema. Eu estava dizendo que nós estamos, nesse momento, surfando uma onda grande. Eu estava dizendo que nós somos privilegiados por estar surfando essa onda. Nós estamos com um pequeno problema de sinal com o Juliano. Juliano, voltou aí? Voltei, eu acho que eu voltei. Aloysio, se você quiser, eu posso responder enquanto o Juliano tenta melhorar a internet dele, pode ser? Vamos fazer essa inversão, então, Roberto.
Bom, a gente não começou a primeira onda ainda, a gente vai voltar por ondas. Nós não começamos a primeira onda ainda. A gente havia previsto começar em julho. De novo, a gente fez uma pesquisa com os funcionários, cuidando das pessoas, para saber quem está à vontade para voltar a trabalhar, quem tem criança em idade escolar que não pode ficar sozinho em casa, também não voltaria agora, quem tem alguma situação de risco em casa também não voltaria agora, e também uma volta regional, né? Um colega de uma outra seguradora, uma seguradora multinacional, recebeu até é interessante isso, Cássio, recebeu uma metodologia que diz respeito ao seguinte: a recomendação da matriz dele era a seguinte: você volta por cidade utilizando o seguinte indicador. Você pega a população da cidade e vê que para cada 1 milhão de habitantes que a cidade tem, você calcula sempre os últimos 7 dias qual a média de óbitos por 1 milhão de habitantes. Se você tiver um número superior a 3, você não volta. Você só volta se for menor do que 3 óbitos para cada 1 milhão de habitantes. Média dos últimos 7 dias. Né? São Paulo, por exemplo, eu não tenho o número da semana passada, mas estava em 7,5 e na semana anterior estava em 8,4. Então, ele não volta ainda em São Paulo agora. Então, é algo que também a gente resolveu dar uma olhada para isso, que parece interessante, parece fazer sentido. Mas, de novo, respeitando as mesmas pessoas que estão mais à vontade de voltar e tal, porque a gente viu que não temos uma pressão para voltar. A gente quer deixar as pessoas à vontade. Quem quer voltar, vai voltar primeiro. De novo, com todas as condições de segurança, as indicações sanitárias necessárias, né? Mas muito disso também, algumas por região e tal. Essa que é a ideia nossa. A gente meio que já desistiu de julho, né? A gente acha que julho a gente não volta, já desistimos, e vamos olhar de novo agosto, como é que isso fica, né? Não é o melhor dos mundos, mas é o que temos para hoje, né? Eu acho que agora o Juliano trocou de lugar e está com a imagem mais estável, né? Vamos lá. Isso. Vamos tentar. Bom, desculpem aí pelo problema de internet aqui, isso aí já faz parte do cotidiano, né? Eu estava falando que a gente está surfando uma onda grande porque nós somos privilegiados de ter sido considerados como serviços essenciais. Nós fomos considerados a partir de 1º de abril, nós tínhamos sido os primeiros a fechar mesmo antes dos decretos indicarem que nós não éramos serviços essenciais e fomos os últimos a abrir. As nossas últimas lojas abriram no final de maio. Hoje nós estamos com 100% das lojas e centros de distribuição abertos, nós estamos 100% em home office na sede, mas nós somos 4 mil funcionários e apenas 350 na sede, então menos de 10% de todos os colaboradores estão em home office. O home office não está previsto de acabar nos próximos 3 meses e a gente está analisando, inclusive, a possibilidade de ficar até o final do ano em home office. Mas as lojas estão abertas e nós estamos, nesse mês, num ritmo de atividade bem maior do que o ano passado. Por isso que eu falei da onda grande que nós estamos surfando. Mas é uma onda mexida, né? Uma onda, na linguagem surfista, mexida, desestruturada, porque nós crescemos muito em decoração, crescemos 60% em decoração, jardinagem, e nós caímos 20%, 30% em materiais básicos, cerâmica. Isso coloca uma pressão enorme no nosso abastecimento, nos nossos padrões aí de inteligência artificial para prever a demanda, porque tudo mudou, os parâmetros mudaram, então isso está muito difícil de prever. O que a gente está enxergando, semana a semana, mais pessoas estão começando obras grandes e menos pessoas estão tão excitadas com a decoração. Então, o mix está retornando pouco a pouco ao normal e a gente estima que dentro de 2 meses, mais ou menos, a gente deva voltar ao mesmo ritmo, ao mesmo mix de venda de antes. E eu acho que é aí que vai acontecer o surf numa onda pequena, numa marolinha. Porque eu acho que os efeitos da falta de emprego, de falta de renda, vão começar a ser sentidos por volta de setembro e outubro, que no nosso setor é a época mais importante. Então, nós devemos ter bons meses, até melhores do que a gente tinha previsto antes da pandemia, até setembro, e setembro até dezembro vai ter um ano muito difícil, e a gente não acredita que 2021
será um ano melhor do que 2019. Então, essa é a nossa previsão. Obrigado, Juliano. Eu acho que o Marco Stefanini já está na linha. Você está aí, Marco? Estou aqui. Opa, que bom. Vamos lá? Então tá bom. Vamos Boa lá. noite aí. É prazer em vê-los aí, Juliano, Cássio, meu amigo Roberto aí. Eu queria, talvez essa pergunta seja mais para o Roberto e Juliano. Quais são os seus, mais do que planos, o que vocês estão já executando ou mesmo planejando para na retomada vocês aproveitarem, surfarem alguma nova onda, com certeza digital, né? Se vocês puderem compartilhar esses planos, né? Alguns talvez sejam mais estratégicos, não podem compartilhar. Então vamos lá, Juliano. Perfeito, vamos aproveitar que a conexão ainda está boa. Eu acho que os grandes investimentos que nós estamos fazendo agora, Marco, obrigado pela pergunta, estão ligados à multicanalidade. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui que não tem nenhum segredo, os concorrentes já estão vendo e alguns estão, inclusive, já mais adiantados, outros copiando. Nós estamos implementando agora um clique retira rápido, por exemplo. Clique retira sem contato, rápido, que as pessoas não precisam sair do carro, elas apertam um botão e em menos de 10 minutos elas recebem o produto. Isso é um tipo de exemplo. O drive-thru massificando em diversas lojas. E agora a gente acelerou um investimento que a gente estudou bastante, que é a implantação de um novo OMS para orquestrar os pedidos e a gente conseguir fazer todas essas manobras da multicanalidade com maior fluidez, né? E uma novidade, né? Uma novidade que a gente sentiu a necessidade justamente na pandemia. A gente não estava com essa clareza. É um redesenho completo da experiência do nosso cliente. Nós já tínhamos desenhado diversas jornadas do nosso cliente, mas a gente se deu conta agora que a gente precisa de um redesenho completo para esse novo cliente multicanal e baseado nos nossos novos sistemas, nas nossas novas práticas, e a gente está contratando uma consultoria para nos ajudar nesse sentido, né? Então, esses daí são alguns exemplos, e a gente está olhando de perto também a nossa plataforma de e-commerce, contratando novos desenvolvedores, porque a gente acha que a gente está precisando um pouco mais de conhecimento interno do que a gente tem feito anteriormente. Então, em linhas gerais, são esses investimentos, e como eu falei anteriormente, o grande desafio que nós estamos enxergando agora é a digitalização dos nossos 1.000 vendedores que atendem os clientes todos os dias nas nossas lojas. Como torná-los eles digitais e eles conversando com todos os sistemas, inclusive o OMS que a gente vai implantar daqui para frente. Obrigado, Juliano. Aqui a Cristina está fazendo uma participação especial pelo seguinte, é uma pergunta da Vera Bermudo, CFO das Pernambucanas, para o Cássio, mas eu vou começar pelo PS, que é o seguinte, apenas como sugestão, os próximos eventos poderiam ser mais inclusivos na questão de gênero, homens e mulheres. Eu só queria fazer o comentário de que isso de vez em quando acontece, só ter homem, e na semana passada nós tivemos um evento com 4 mulheres. O único homem era eu, e mesmo assim eu fiz uma figuração, porque quem fez toda a mediação foi ela. Então, só para dizer que, de fato, a gente tem essa preocupação. Hoje foi, digamos, uma coincidência só ter homens aqui, não é verdade? É isso aí. Nem sempre a gente, ao construir um painel e montar um conteúdo, quando a gente pensa nesse conteúdo, a gente nem sempre consegue ter essa diversidade. Na medida do possível, a gente procura sempre prestigiar e ter esse cuidado da diversidade. E eu falo até que aqui nós somos uma empresa com 2 sócios, homem e mulher, então, óbvio que a gente não tem nenhum tipo de resistência, muito pelo contrário, a gente incentiva muito o trabalho da mulher. Eu, como mulher, não tenho nenhum interesse que a mulher não participe, muito pelo contrário. E desafio as minhas colegas mulheres a também nos procurar, a querer participar mais também, e a gente está super aberto aqui para termos várias mulheres nos painéis. É o desafio. Bom, e nós temos 2 diretores, além de nós 2,
um homem e uma mulher. Então, aqui é totalmente equilibrado, internamente falando. Uma pergunta para o Cássio, então, da Vera é a seguinte. O governo de São Paulo recém publicou o plano de retomada da educação, no qual é esperado o regresso às escolas, respeitadas as categorizações de segurança de cada região para 1º de setembro. Seria esta retomada adequada à luz do estágio de pandemia pelo qual estamos passando? Você que tem os números aí, Cássio, acho que você tem mais condições de responder isso do que nós. Vera, em primeiro lugar, muito obrigado pela tua pergunta. É uma pergunta bastante pertinente. Existe duas respostas possíveis para isso, eu vou te explicar o porquê. A primeira delas é o seguinte: à luz dos dados disponíveis, certo? Sob o ponto de vista dos modelos epidemiológicos, quer dizer, as curvas de contágio e tudo mais, existe a possibilidade de que seja feita a retomada, vai exigir protocolos bastante sérios para que isso não se torne um problema, né? Eu não conheço, devo falar para você com toda a tranquilidade, não tive a oportunidade de ver ainda quais são os protocolos que estão previstos para as escolas, principalmente as escolas públicas, né? Vamos colocar bem claramente aqui, né? Eu sei que alguns cursos de MBA e algumas universidades estão tomando a decisão de não colocar o ensino físico, propriamente dito, com as pessoas em aula, até o final deste ano, né? Os modelos epidemiológicos, eles não contrastam com essa determinação. Eles não contrastam. Muito pelo contrário, eu acho que eles dão razão a este cuidado que muitos gestores de escola estão tomando. Porém, quando a gente considera, por exemplo, a questão do uso da máscara, né, como um padrão de protocolo, não é o único, né? Eu não sou médico, o SAS não é uma empresa de medicina, então vou colocar um disclaimer muito forte aqui. Eu estou olhando somente para os números, ok? O que a gente percebe é que realmente a máscara tem um papel de redução sensível nas curvas de contágio, o uso da máscara, né? Então, nos protocolos de convívios nas escolas, deveriam estar incluídos, dentre outros, pelo menos esses aspectos, né? Eu não consigo dizer para você com toda a certeza, porque, de novo, os modelos estatísticos, eles são modelos que dão para a gente uma orientação preditiva, certo? Em alguns casos, prescritiva. O problema é que nós não conseguimos ser prescritivos porque não há um histórico consistente para que a gente possa ser prescritivo. O que se vê pela predição, ok, é que para evitar que hajam curvas de contágio de novo ascendentes ou que se perca o controle, os protocolos que são recomendados pelos órgãos de saúde são fundamentais. Se eles vão tomar essa decisão de retomar das aulas com parte dos alunos, com distanciamento superior a 2 metros, enfim, tudo isso é uma coisa que, nesse momento, eu tenho que ser muito franco com você, Vera, eu desconheço, eu não tenho esse detalhe. Mas essa é a visão, digamos assim, que os dados sustentam. Obrigado, Cássio. Agora a pergunta vai para... Sumiu tudo aqui. Vai para o Roberto Santos. E ela é do Albert Salles, da ShareCare. E a pergunta é a seguinte: como a Porto Seguro tem se preparado para uma possível onda de inadimplência nos serviços de saúde? Alberto, muito obrigado pela pergunta. Nossa operação de saúde, ela é uma operação, não somos um dos grandes players de saúde no mercado brasileiro. Eu comentei rapidamente aqui, a nossa operação de saúde não foi muito impactada pela situação, em função da redução, como eu havia dito, das cirurgias eletivas e também, consequentemente, de exames laboratoriais e procedimentos. Então, com a retomada disso, o que acontece, a gente está percebendo que a inadimplência, especificamente no segmento de saúde, tem sido muito baixa, porque as empresas, nós operamos no segmento empresarial, nós não operamos no segmento individual. Tem uma diferença aqui. Toda a operação da Porto Seguro está em empresarial.
a Porto Seguro vendeu a operação de saúde individual em 2006, toda a carteira dela individual. Só opera no empresarial por motivos que o individual... as empresas têm uma regulação excessiva, não permite você colocar reajuste, você não pode cancelar contratos, enfim, nós não operamos nesse segmento. E no empresarial, a gente sofre um pouco com a diminuição da fatura mensal, por causa do desemprego. Mas as empresas não deixam de pagar a fatura, porque senão o serviço ele é extinto se a fatura não é paga. Então, é óbvio que as empresas, ainda mais numa situação como essa, não deixam seus funcionários sem o serviço da saúde suplementar. Então, a gente não está percebendo um aumento, assim, diferente até de outros segmentos de seguro. Mas no saúde, especificamente, a inadimplência está bem controlada. Obrigado, Roberto. A pergunta que vem agora para o Juliano, e infelizmente, o e-mail é uma sigla, então eu até peço para que quem mandar pelo e-mail que não tem exatamente um nome que dá para a gente dizer aqui no ar, que assine a pergunta, e com isso fica mais transparente. Então, a pergunta é a seguinte: nas suas lives com os colaboradores, quais são as principais preocupações e demandas? Boa pergunta, obrigado pela pergunta. As principais... veio por onda também, Aloysio. No começo, as grandes preocupações dos funcionários estavam muito pautadas na manutenção do emprego e da renda. Isso hoje, eu praticamente não recebo nenhuma pergunta, porque simplesmente a gente tem mantido 100% dos empregos e 100% da renda. Isso foi substituído e tem aumentado bastante nesses últimos dias, em particular, sobre quais são as medidas adicionais que nós podemos tomar para que a gente diminua o índice de contágio. E isso é uma pergunta, na verdade, que eles fazem para nós e que a gente tem analisado demais, e eu tenho gasto muito tempo nessas lives reforçando que os cuidados não devem ser tomados apenas na empresa, mas principalmente na vida social. Nós fizemos um estudo, e de todos os casos que têm aparecido nas últimas 4 semanas na empresa, 80% estão sendo ocasionados na vida social das pessoas. Então, tem um ponto de alerta aqui muito importante que a gente tem, né, nas últimas 3 lives reforçando. Fora isso, eu tenho buscado reforçar muito o orgulho interno. Nós lançamos 2 programas e através do feedback dos nossos funcionários, muito legais nesse período. Um que chama Atitude de Valor, reconhecendo em todas as lives para as 4.000 pessoas as atitudes de valor nesse período tão delicado. É feito por indicação dos próprios funcionários. E outro que é o programa Embaixadores da Transformação. Então, aproveitando esse empuxo que nós tivemos nesse período, nós nomeamos os embaixadores da transformação e nós temos valorizado o papel deles nesse momento. Então, é um misto de respostas que nós trazemos às preocupações que têm mudado semana a semana e, ao mesmo tempo, trazendo, no começo, muita clareza sobre qual é o cenário que nós enxergamos, as recomendações, e hoje está muito mais no movimento de realimentação de toda essa onda positiva que nós estamos fazendo, trazendo os reconhecimentos através da atitude de valor, os embaixadores da transformação e, além disso, mostrando todos os ganhos que nós estamos tendo com as inovações dos serviços, né? Então, mostrando o aumento do e-commerce, mostrando o aumento das nossas vendas por conta de novos produtos, os novos serviços como estão indo. Enfim, é um diálogo realmente e toda semana tem um tópico diferente. Obrigado, Juliano. Cássio, você disse que o SAS não iria impor nenhuma volta ao trabalho no escritório ou um home office. Cada funcionário teria, digamos, uma liberdade para escolher o que fazer. Isso significa que nós entramos numa fase na qual a gestão ela vai ser um pouco mais democrática e menos impositiva nas empresas?
Bom, Aloysio, do que diz respeito ao SaaS, a gente tem uma filosofia aqui, eu particularmente tenho uma filosofia, né? Eu acredito muito, quando a gente fala democrático, né, a gente tem que olhar isso por dois ângulos. Eu vou te dar o viés sobre o qual eu rejo, digamos assim, a minha mentalidade de gestão com as pessoas, né? A democracia, para mim, ela se dá de duas formas dentro do SaaS. Primeiro, pela escuta, né? Eu pratico a escuta o tempo todo, existe um canal de interação comigo, que é um canal muito aberto, né? Não existe funcionário dentro do SaaS que não possa passar um WhatsApp para mim. Não existe isso. Todos eles têm meu WhatsApp e essa abertura ela se estabelece de uma maneira muito tranquila. Todo mundo sabe como usar esse canal de interação. Eu tenho os cafés da manhã que eu faço com alguns grupos, onde, na verdade, a gente discute questões específicas, né? E tem a segunda dimensão, que é a dimensão colaborativa. Quando o pessoal pede para que eu participe de alguma ação de idealização, alguma inovação, alguma abordagem, a gente tem uma disciplina de squads, né, dentro do SaaS, que não são squads no sentido técnico da palavra, né? Naquele sentido de criar um MVP de produtos de software, mas são squads onde a gente diz que a gente cria MVAs, que são Most Valuable Approach. Qual é a melhor abordagem de maior valor, né? Então, a questão da democracia, como eu falo para você, no sentido do SaaS, já que há uma abertura e há escuta e há colaboração, a primeira questão é, se nós continuarmos com o viés colaborativo que a gente tem hoje aqui, não importa se as pessoas estão em home office ou se elas estão dentro do escritório. Não importa, isso realmente perde importância. Sob o ponto de vista da abertura e da escuta, eu acho que o mundo digital está trazendo essa possibilidade também. Tem alguns momentos, por exemplo, quando alguém me manda um WhatsApp, eu digo assim, cara, vamos para o Teams. E aí eu estabeleço um frente a frente com a pessoa, né? E até porque eu acho importante esse olho no olho. Acho muito importante isso. Então, a gente tem a mesma dinâmica que você tem no escritório, de alguém chegar lá e chegava na minha assistente assim, posso falar com o Cássio? E lá no SaaS, eu tenho essa regra. Ninguém é impedido de pedir para falar comigo, e muito pelo contrário, se tiver uma urgência, ele pode passar pela assistente, que eu não vou ficar chateado, ele pode me interromper lá, porque se é uma urgência eu quero tratar. Eu quero decidir na hora o que tem para ser decidido. Então, assim, isso no mundo digital ou no mundo físico não perde absolutamente nada. A questão da gente levar em consideração o escritório, e eu ouvi uma palestra esses dias que eu gostei muito, é uma das coisas que, para mim, é muito sensível nas organizações. O Roberto e o Juliano vão concordar comigo. Existe uma coisa chamada cultura organizacional, né? E a cultura organizacional, ela não se dá apenas nas mensagens que vêm top-down. A cultura organizacional acontece também lateralmente, né? Aquela conversa de corredor, aquela coisa do fulano que eu vou falar que o Beltrano, isso vai estabelecendo ali um movimento, uma dinâmica bastante forte. Eu creio que o papel do mundo físico será de manter um bottom line dessa cultura, no sentido assim, olha, até aqui nós representamos a mesma cultura, daqui para frente não. Por que acontece? Desculpa me prolongar, né? Mas o que acontece quando você está dentro de casa no home office? Você está incluído na cultura da tua família, e a cultura da tua família, de uma forma ou de outra, ela te abraça, né? Ela te abraça, não de maneira negativa e nem de maneira positiva, ela simplesmente te abraça. E aí o que acontece é que a gente talvez possa perder a identidade como organização. E essa é a palavra forte aqui, né? Uma empresa é uma organização. Uma empresa não é uma desorganização, né? Então, eu acho que a gente quer dar liberdade por conta de que a gente percebe claramente que não é mais um fator fundamental a presença física, desde que o mantra da colaboração e o mantra da escuta prevaleçam. Obrigado, Cássio. Eu vou aproveitar esse gancho e fazer uma pergunta para os três, que é o seguinte, nós estamos hoje num esquema de videoconferência meio que eterno, né? Todo mundo tem que falar pelo Teams, ou pelo Zoom, ou pelo Skype. Então, a minha pergunta para os três, começando pelo Juliano, é como é que nós podemos avaliar um colaborador através dessa ferramenta de videoconferência, na qual todos os funcionários viram quadradinhos na sua frente? Geralmente a gente fala e tem uma série de dicas que vêm do gestual,
do tom de voz, do comportamento, mas de repente todo mundo virou um quadradinho na sua frente. Como é que nós avaliamos esses colaboradores através dos quadradinhos? Luiz, talvez eu choque um pouco com a minha resposta, mas eu acho que a gente avalia melhor. Eu sou adepto do Teams, a gente usa em todas as reuniões. Eu já não ligo mais para as pessoas, eu ligo no Teams, né? Então, inclusive, é até uma boa forma de não ligar em horas inapropriadas, né? Então, a gente se vê que ela está verdinha, a gente liga, e eu sou que nem o Cássio, eu gosto de olhar no olho. E eu acho que tem uma dimensão que talvez a gente não enxergava. Nós como brasileiros, nós somos bons de enrolar também, né? E eu me incluo nisso tudo, né? Então, é por isso que eu estou dizendo que eu acho que a gente consegue avaliar melhor. Logo no início da pandemia, eu também faço um diário de bordo, só que é um diário de bordo privado. E eu disse que seria a melhor ocasião de fazer um people review geral durante esse período de pandemia. Porque na primeira semana eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava antes. E para mim, a grande revelação dessa pandemia, como eu falei nos negócios, é a clareza que eu estou enxergando a performance dos meus funcionários diretos e indiretos, que eu não tinha visibilidade antes, é incrível. Então, pode até parecer uma provocação a sua pergunta, mas eu acho que a clareza ela está maior ainda de avaliação do que antes. Logicamente, tem uma coisa que é mais delicada de fazer, é dar feedback. O dar o feedback, eu acho que ele é muito melhor se a gente está com a pessoa olhando os gestos, porque a gente não sabe às vezes a reação que uma pessoa vai ter num feedback. Então, quando você está pessoalmente, você consegue adaptar melhor o seu tom de voz, se você está sendo delicado o suficiente ou duro o suficiente, e isso realmente na câmera não é. Mas em termos de enxergar, de ter uma avaliação, eu acho que é melhor hoje do que antes. Obrigado, Juliano. E eu até vou falar uma coisa para você. 1 mês e meio atrás, eu escrevi um artigo que dizia o seguinte: nessa ferramenta aqui, não tem enrolação. Não tem como você ficar naquela conversa, não tem conversa paralela, é tudo pão, queijo, então ela é busca. Vamos lá. Roberto, você acha que é melhor ou pior avaliar as pessoas através do tipo? Como é que é? Eu concordo parcialmente com o Juliano. De fato, para fazer uma entrevista, não é tão ruim. Tem uma parte que você vê a pessoa só na parte de cima do quadradinho. Você não enxerga a pessoa toda. Eu sou muito observador, eu não fico olhando... Isso é característica minha. Eu não olho só para a expressão facial. Eu gosto de ver as mãos da pessoa durante as perguntas, a conversa. O gestual do corpo como um todo, né? Tem até um livro muito antigo, muito famoso, O Corpo Fala, né? Eu li várias vezes aquele negócio lá. Então, eu acho que eu perco um pouco aqui. Agora, eu também faço isso que o Juliano faz. Eu ligo para os meus colegas, nós usamos Google Meets, né? Então, eu também não uso celular, eu ligo pelo Google Meets. Né? É legal. E agora tem uma coisa, a avaliação de desempenho fica muito difícil, principalmente se você vê a reação do cara. O cara pode estar batendo com a perna no chão, pau da vida com você está falando coisa para ele e você não está enxergando, né? Então perde um pouco isso. Agora, a questão do olho no olho está dando para fazer muito bem. Eu tava conversando com um funcionário dia desses, não é nem ligado direto a mim, é um cara da área de marketing, que eu vejo ele, sei lá, 2, 3 vezes por mês. É uma pessoa que eu vejo toda hora. E aí eu estava conversando com ele, eu terminei a conversa assim, eu olhei para ele, que a gente tem uma preocupação com a liberdade do colaborador dentro da companhia, né? E como eu sou o CEO da empresa, eu olhei para ele assim, eu tinha feito a ligação para ele, meio assim de supetão, sabe? De surpresa. Ele não estava esperando que eu ligasse. E aí eu percebi que o cara estava usando um piercing aqui no nariz, né? E aí eu falei assim, pô, mas esse cara não usava piercing, nunca vi esse piercing no nariz dele, né? Aí pensei assim comigo, pô, eu vou falar a respeito, no final da conversa eu vou falar, porque se esse cara não está sentindo a vontade de usar o piercing no trabalho, né? Eu vou deixar isso claro aqui. Eu falei assim, no final eu falei assim, ô Isaac, por que você está usando piercing hoje no trabalho e você não usa? Por que você não usa o piercing no trabalho? Ele olhou para mim aqui, Roberto, você não está usando piercing? Eu notei, pô. Aí ele falou assim, não, mas eu uso piercing no trabalho também. Eu falei, você jura, cara? Eu uso. Você nunca percebeu? Eu falei, não, nunca percebi. Depois eu consegui perceber no Hangout, eu percebi. E no dia a dia eu não via, né?
e porque você concentra muito na questão do rosto, da face, né? Eu olho tudo, presta atenção no todo. Então você concentra na face. Então tem o lado pró, né? E tem o lado que a gente perde um pouco também, né? Eu gosto muito do contato pessoal, do toque, de botar a mão no ombro da pessoa quando você termina de dar um feedback, né? Eu acho que você passa uma energia para a pessoa naquele momento e você recebe a energia da pessoa também, né? Então eu acho que a gente perde um pouco com isso também. Tem o lado bom e o lado ruim, né? Agora, sem sombra de dúvida, a produtividade, né, aqui é muito maior. A reunião começa no horário e termina no horário. Não tem jeito, né? E você ganha muito. Não tem muito lero-lero, não foge muito, não tem bomba ninja. É direto, né? Então, eu acho que isso tem essa riqueza. De novo, tem o lado bom, tem o lado sombra e o lado luz, né? As duas coisas tem que tentar aí extrair o melhor dos dois mundos. Obrigado, Roberto. Gostei muito do termo bomba ninja. Começarei a utilizá-lo daqui para frente. Cássio Pantaleone, e aí, você acha melhor ou pior? Olha, primeiro eu tenho que concordar com os dois, né? Com o Juliano, de que, de fato, tem algumas coisas que ficaram muito mais fáceis você medir através do quadradinho aqui, porque, como ele disse, não tem enrolação. Eu concordo em algumas coisas que estão perfeitas nesse sentido, né? Por outro lado, eu sou muito parecido com o Roberto. Eu gosto muito de ver o todo. Eu sou um cara, como a gente falava, né? Na psicologia tem o termo gestáltico. Eu sou meio gestáltico. Eu gosto de ver a coisa como um todo, né? É assim que eu gosto de enxergar o mundo, né? Então, eu concordo com o Roberto. A questão também do toque, ele é muito importante. O Roberto tem toda a razão, e principalmente no momento do feedback. Como é importante isso, né? Como ele representa, ele dá uma mensagem que nenhuma palavra é capaz de embarcar, né? Agora, tem um detalhe que eu tenho que destacar, porque você falou da entrevista, e eu acho realmente bem interessante. A entrevista via vídeo, ela principalmente entrevista de pessoas que você está contratando, às vezes é uma entrevista que pode ser por outra natureza, você está fazendo uma entrevista de avaliação de desempenho, né? Que isso também existe dentro do SAS. Mas quando a gente está contratando alguém, o que eu percebo é que você tira os filtros que muitas vezes ocorre por questões históricas, a gente acaba introjetando algum tipo de preconceito, né? A entrevista, ela fica muito, como disse o próprio Roberto, fica muito direto, straight to the point aqui, né? Vamos falar, não tem o lero-lero, não tem... Então, ali, você filtra qualquer preconceito, porque a pessoa, ela nem consegue estabelecer aquele ritual, digamos assim, desse lero-lero, desse bate-papo furado, coisa do gênero, né? Eu gosto, para entrevistar, eu acho que cria uma primeira percepção mais aberta, mais... Vamos usar a palavra que você usou antes, uma percepção mais democrática. Eu acho, mas eu não consigo concluir isso. Eu acho. Bom, talvez a gente só vá conseguir concluir mesmo depois que tudo isso acabar. Porque eu como sempre digo, ouvi uma frase num desses debates virtuais que nós fizemos, que ela resume bem a situação pela qual nós passamos. E a frase é a seguinte: se você está entendendo tudo o que está acontecendo, você não está bem informado. Ou seja, nós precisamos saber que a nossa ignorância... Excelente. Ela é realmente enorme. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer muito a vocês todos, assim, tanto ao Cássio, Roberto, Juliano, pela participação incrível nesse nosso debate de hoje. Uma conversa extremamente fluida, agradável e, ao mesmo tempo, bastante construtiva. Eu queria agradecer também os nossos patrocinadores, a Adobe, representado pelo Federico Grosso, o Grupo Comolati, representado pelo seu CEO Sérgio Comolati, e também a Stefanini, representada pelo seu fundador, Marco Stefanini, evidentemente ao Arnold Corrêa, CEO da Atmo Digital, pela cessão da nossa plataforma. Eu agradeço muito a todos e aproveito o espaço para dizer que nós estaremos no dia 21 de julho realizando um grande fórum digital em parceria com a revista Exame. Um fórum que vai ter 10 horas de conteúdo, 8 painéis e com uma diversidade muito grande de temas e também de palestrantes. Então, uma iniciativa inédita dentro
do jornalismo brasileiro, que o Money Report vai fazer em conjunto com o Exame. Eu agradeço a presença de todos e nós vamos ficar por aqui. Na semana que vem tem mais debate virtual Money Report, Money Talks. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.